São Paulo. Paulo do Vale. 6h37, hora do São Paulo Futebol Clube, aqui nos Donos da Bola, com o nosso repórter e sempre atento, Paulo do Vale. Obrigado pela correção há pouco, viu, meu parceiro? Como vai? Boa tarde. Boa tarde pra você, Vini. Quem mandou a correção, na verdade, foi seu amigo Rodrigo Seregatti. Ele pediu para que te avisasse, né? Ele tá sempre atento, sempre ligado. Grande Serega, então... um abraço. Senão, então, que o PDV não estava ligado e nem atento, né? Se for que outra pessoa estava ligada e atenta, então ele não estava, né? PDV, me fale mais sobre Arbolenda. Ele vai ficar no São Paulo, ele vai sair? As últimas pendências que estavam impedindo a renovação foram sanadas? Qual a situação de momento? A situação de momento, Vini, é que o torcedor do São Paulo deve ter essa boa notícia, pelo menos essa, né? O Arboleda, que na minha visão foi o principal jogador da temporada do São Paulo, foi aí o mais regular, pelo menos, né? O que menos oscilou. Então é uma ótima notícia para o torcedor do São Paulo a permanência do Arboleda por mais 3 anos. E essa renovação deve ser confirmada ainda essa semana pelo próprio clube aí, depois das conversas, né? Deu uma emperrada num dado momento, o Arboleda queria uma valorização, mas a permanência do Ceni e também do Muricy, do Ceni principalmente, né? Que é quem comanda o time, que é quem vai ter as peças à disposição, passou muito pela renovação do Arboleda. Essa deve ser uma das poucas notícias boas, de fato, que o São Paulino terá nos próximos dias, né? Vai ter que se contentar aí com jogadores um pouco mais, podemos dizer assim, humildes, né? Tanto que o São Paulo até, segundo os nossos colegas do Globoesporte.com, São Paulo tentou aí a contratação do Sorriso, jogador do Juventude, mas Sorriso não tá muito pro São Paulo não, viu? Não é um momento de Sorriso no Tricolor. Nessa primeira consulta aí, o que o Tricolor recebeu de resposta foi uma negativa do Juventude. Então, esse deve ser o perfil de reforços do São Paulo, mas o Arboleda, pelo menos, esse vai continuar assim, viu, Vini? PDV, antes... Vai um pouquinho pra esquerda, por favor. Das perguntas... Pô, é verdade, né? Antes das perguntas do Soler e Ficar da aqui mais Gabi... pertinho. Cara, ele Não, pra esquerda, pra esquerda. Ah, é verdade, pra cá, é verdade. Eu queria dizer que o sempre crítico Legal. Gustavo Soler... Aí tá bom. O sempre crítico Gustavo Soler estava cornetando aqui o seu enquadramento. Agora sim, você está lindão. Para quem nos acompanha, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Fique à vontade para a pergunta, Soler. Paulo do Vale, com relação à permanência do Arboleda, né? É realmente uma boa para o São Paulo, até pelo ambiente que o próprio Arboleda cria em torno dele, né? Um jogador que sempre causa algumas confusões fora das 4 linhas. Agora foi a vez do empresário dele encher a paciência do São Paulo no momento da renovação. Talvez não seria um jogador importante, até pelo momento financeiro do São Paulo, a busca por uma negociação envolvendo o atleta? Mas o Arboleda, ele é um dos poucos desse elenco, né, até então, que não tinha ainda uma valorização com relação ao contrato. Claro que para o momento do São Paulo não seria o ideal, mas o próprio Rogério acabou expondo isso, né? Se perder o Arboleda, vai atrás de quem, né? O áudio do Muricy também fala muito sobre isso. Então, o São Paulo viu como o Arboleda como o principal jogador da temporada com relação à regularidade. Acho que essa questão de problema extracampo ficou um pouco para trás, a partir do momento em que o Arboleda correspondeu dentro de campo e também com relação até aquilo que acontecia no pior momento da pandemia, né? Que a gente tinha que ter um cuidado maior e cobrava isso das pessoas. Agora a situação, aparentemente, né, está se tranquilizando um pouco mais. Então eu acho que isso não pega tanto, não. O que pega é a questão financeira. Mas aí o São Paulo, que já fez loucura para contratar... loucura, né? Assim, no termo usando, mas o Caleri, o próprio Rigoni também, o São Paulo vai começar a pagar por esses jogadores só agora em 2022, né? Então acho que o Arboleda ainda conseguiu entrar dentro desse orçamento, apesar da valorização, mas por ser aí, acho que o atleta mais regular da temporada de 2022. Eu tenho as mesmas questões com a Arboleda, pandemia, né? Quando ele saiu, tem algumas questões até da camisa do Palmeiras, acho que o torcedor São Paulino de alguma maneira ficou com o pé atrás com isso, mas eu acho que dentro de campo, realmente, é um dos mais regulares mesmo. Acho que quando ele tá jogando, quando ele estava na seleção, eu acho que o Miranda sentiu muita falta dele, dentro de campo fez muita diferença e eu acho que é uma boa renovação, sim. E PDV, em breve, no São Paulo, a gente já entendeu a questão dos reforços
reforços. O Rogério Ceni já tinha falado isso, que seriam reforços pontuais, bem pesquisados, com valor mais baixo. Isso preocupa, né, de alguma maneira, mas tudo bem que o clube não pode fazer nenhuma loucura financeira. Mas tem uma outra mudança vindo por aí nos próximos dias, que é a votação do Conselho Deliberativo, que pode trazer uma série de mudanças internamente dentro do São Paulo, inclusive uma delas a possibilidade de um presidente se reeleger. E isso aqui já é opinião, não é informação, o Casares não tem se pronunciado sobre nada ultimamente, né? Tá certo que a fase não é das melhores, mas assim, eu não duvido nada se ele se aproveitar dessa possível alteração de estatuto para se reeleger. A pessoa que mais pode tirar proveito disso é justamente o atual presidente Casares, né? Uma mudança no estatuto, a não ser que ali em algum momento, né, surja alguma questão ali de que o atual presidente não poderia se reeleger, o que até então não tem nada vigente com relação a isso, mas o Casares acaba sendo aí o principal beneficiado. Além disso, né, da questão da reeleição, da possibilidade, caso isso seja aprovado, e aí também num segundo momento, né, não apenas na quinta-feira, tem a redução, né, o São Paulo já tem poucos, né, com relação ao conselheiros, de 260 para 200, né, e isso deixa o torcedor também um pouco chateado e preocupado com o futuro do tricolor, além da questão da reunião ser online, não ser presencial e também não ser divulgada ao vivo, né? Não terá transmissão essa reunião. O torcedor vai ter ideia do que aconteceu de forma oficial, né? Porque antes, claro, as informações devem surgir, mas de forma oficial no site no dia 17, na sexta-feira, né? Essa reunião acontece na quinta-feira, vem sendo tratada aí dessa forma aí pelos torcedores preocupados, já pelos dirigentes tentando de uma forma ou de outra fazer acontecer o mais rápido possível, lembrando que ela já foi adiada numa primeira oportunidade por conta da campanha do time no Campeonato Brasileiro, e aí na quinta-feira isso deve acontecer, não do jeito que o torcedor gostaria, né? Mais uma mudança de estatuto no meio do caminho. A gente viu recentemente aqui no nosso mercado paulista, no futebol aqui da capital de São Paulo, Gustavo Soler, o próprio Palmeiras, né? A Leila Pereira hoje, ela será presidente, ou é a nova presidente, assumindo a partir de quarta-feira, também se beneficiando de uma mudança no estatuto, não que tenha sido proposto por ela, mas a gente sabe que não fosse essa mudança no estatuto de 2 para 3 anos da reeleição do Maurício Gagliotti, talvez houvesse um gap ali, um espaço, antes dela ter a possibilidade de se eleger e de ser eleita, né? Ela não teria o prazo mínimo de ser uma conselheira que poderia ser eleita presidente do clube. Mas o São Paulo, a parte política é algo que a gente tem que ficar atento e preocupado, porque o São Paulo é um feudo político. São as mesmas pessoas, as mesmas caras de sempre, são sempre os mesmos conselheiros. A torcida não tem direito a voto, né? O sócio torcedor não tem direito a voto, o sócio é muito restrito à votação de São Paulo e não dá, né? Um time que se propõe a ser a segunda ou a terceira maior torcida do estado de São Paulo, ter tanta pouca gente representando na hora da votação da eleição presidencial. O melhor modelo de negócio é o do Internacional. Do Internacional, você é o sócio torcedor que paga 10 conto ou o sócio do clube que deixa 1 milha por mês, você tem direito a voto. E você pode se candidatar também a algum cargo. Então, o Internacional deveria, pelos outros clubes, ser um espelho nesta questão democrática da votação. O problema é exatamente isso, né? As pessoas quererem que os outros tenham poder dentro de um clube que já tem a sua panelinha. É um momento conturbado do São Paulo. E o torcedor sabe do que eu tô dizendo, porque a coisa não tá boa dentro de campo, mas a vida política, ela gera preocupações grandes, porque ela pode determinar se o time vai se recuperar nos próximos anos ou se vai piorar ainda mais. Que aconteceu com o Grêmio. Pois é. Grêmio, o time que tem dinheiro, tava muito bem financeiramente, só que o presidente do Grêmio se preocupou muito mais em fazer campanha política para virar governador do estado ano que vem. Ele tava utilizando muito mais o Grêmio como... palanque, né? Esse palanque, né? Esse trampolim, eu ia usar essa palavra, esse trampolim político pra ele. E agora o Grêmio tá na Série B e muito provavelmente ele não será o governador do Rio Grande do Sul. Porque os colorados não vão votar. Os gremistas poderiam fazer ele vencer, então pé da vida com o homem, né? PDV, pra fechar contigo, em relação a reforços, você falou aí de consulta do Alex Manga, atacante ex-Goiás. É o único nome que tá na pauta? Tem algum outro jogador no radar? Como é que tá a situação do São Paulo Futebol Clube, do Tricolor, no mercado de transferências?
Na verdade eu falei do Sorriso, né? Jogador do Juventude. Perdão. O Manga... Fiz confusão. O Manga tá... O Manga tá sendo sondado pelo Santos. Daqui a Isso. pouquinho o Gustavo Soler vai falar a respeito disso. Sobre o sorriso, que você até brincou que falta hoje ao rosto do torcedor do São Paulo. É esse o perfil que o torcedor do São Paulo, que a diretoria tá buscando? Tem algum outro nome no radar, algum outro nome na lista? A gente já essa semana falou a respeito do Rodinei, né? Lateral direito. São Paulo precisa de um lateral de fato. E aí tem o Orejuela e o Igor Vinícius à disposição, né? O Rodinei poderia ser esse atleta, mas também no primeiro momento o Flamengo só quer vender o Rodinei, não quer mais emprestá-lo. Também foi falado o nome do Patrick, do Internacional, aí eu já acho que agrada mais o torcedor, né? Por uma posição aí do time mais ali de meio campo, de armação e tal. E também esse nome do Sorriso, né? Esse deve ser o perfil aí do São Paulo no mercado nos próximos dias. Acredito eu até que essa semana o Tricolor já possa confirmar aí algum reforço, os primeiros reforços para a temporada de 2022, viu, Vini?